Olá e um bom sábado. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo conhece, mas que talvez poucos entendam de verdade: a oração. É um tema universal. Exato. E a nossa fonte é uma coleção de mensagens do autor Watchman Nee, chamada Let Us Pray. A nossa missão aqui não é só discutir como orar, mas o que a oração de fato é, segundo essa perspectiva. Então, se prepare, porque essa análise pode mudar o jeito que se enxerga a prática. Com certeza. E a premissa central do material é ousada. Ele diz que a oração é talvez a maior e mais importante obra que um ser humano pode realizar. Nossa, Sim, a fonte argumenta que não se trata de uma lista de desejos que a gente envia para o céu. É, na verdade, uma colaboração direta, uma parceria com Deus para que o propósito dele aconteça aqui na Terra. certo. Então vamos começar pelo paradoxo que sempre me pega quando eu penso nisso. O texto levanta essa questão. Se Deus é todo-poderoso, sabe de tudo, vê tudo, por que ele precisaria das nossas orações para agir? Exato. Porque essa insistência de pedir, buscar, bater, parece que ele está esperando um convite para a própria festa. Essa é exatamente a tensão que o autor explora. E a resposta que ele oferece é surpreendente. A oração, nessa visão, não serve para informar Deus de algo, Claro, ele já sabe. nem para mudar a vontade dele. Serve para executar a vontade dele. É como se a vontade de Deus fosse uma decisão já tomada no céu, mas que precisa da oração na terra para ser liberada, para ser posta em prática. E a ausência de oração, segundo o livro, pode deixar muitas dessas resoluções divinas suspensas. Suspensa? Como assim suspensa? Isso é uma ideia muito forte. Quer dizer que algo que Deus quer fazer pode não acontecer por falta de oração? Exatamente. Nossa, isso coloca um peso enorme nos ombros de quem ora. É uma responsabilidade. E a fonte usa aquela passagem de Mateus 18, que ligardes na terra será ligado no céu, para ilustrar isso. A interpretação aqui é radical. A ação no céu é, de certa forma, governada pela ação na terra. Não porque a gente é mais poderoso, óbvio que não, mas porque Deus escolheu que fosse assim. Ele voluntariamente limita a sua própria onipotência, condicionando certas ações à cooperação do seu povo. Espere um momento. Essa ideia de que um ser onipotente escolhe se limitar, isso mexe com a cabeça. A fonte aprofunda o porquê ele faria isso. Parece tão contraintuitivo. Sim, a lógica é a de um relacionamento, não de uma ditadura, por mais benévola que ela fosse. Entendi. Ao nos convidar para orar, Deus nos eleva da posição de meros servos que cumprem ordens para de parceiros. Parceiros que entendem e participam do plano. Ele quer que a vontade dele seja feita na terra através de pessoas cuja vontade está alinhada com a dele. É uma união de vontades. Entendi. E tem uma analogia no material que eu achei fantástica para explicar isso. A da locomotiva e dos trilhos. Sim, essa é a imagem central. A obra de Deus é como uma locomotiva poderosa, cheia de energia, pronta para avançar. Certo. Mas ela não pode avançar 1 centímetro sequer sem trilhos. E nós, através da oração, colocamos os trilhos para que o trem da vontade de Deus possa se mover. A força é toda dele, mas o caminho é preparado por nós. Sem os trilhos da oração, o trem com todo o seu poder fica parado. Exatamente. Sabe, eu sempre pensei na oração como um ato de petição. Mas essa analogia dos trilhos, ela inverte completamente a responsabilidade. De repente, a inação tem um peso enorme. É uma ideia quase assustadora. É sim. E isso me leva à próxima questão. Se estamos colocando os trilhos, para onde eles devem levar? Para as nossas necessidades ou para as dele? Essa é a distinção crucial que o autor faz. Ele descreve 2 tipos de oração. O primeiro, e mais comum, é o que nasce da nossa necessidade. Ok. A gente sente uma falta, um problema, um desejo e oramos a partir daí. O autor adverte que, embora Deus, na sua misericórdia, possa responder, essas orações centradas em nós mesmos podem resultar no que ele chama de sequidão na alma. Sequidão na alma.
O que exatamente isso significa na prática? Ele cita o Salmo 106, que diz que Deus deu ao povo o que eles pediram, mas enviou magreza às suas almas. Nossa, que pesado. A fonte descreve isso não como uma punição, mas como uma consequência espiritual. A pessoa recebe o que pediu, a cura, o emprego, a solução, mas perde a intimidade, a alegria da comunhão com Deus no processo. O foco estava no presente e não no presenteador. A alma fica seca porque buscou a coisa e não a pessoa. Faz todo sentido. É a diferença entre um relacionamento e uma transação. Então, qual seria o segundo tipo de oração? O que ele considera mais valioso? É a oração que nasce não da nossa necessidade, mas da necessidade de Deus. Ah, O processo descrito é fascinante. O crente se aproxima de Deus, em silêncio, buscando entender o que está no coração dele. Então o Espírito Santo imprime a vontade e o pensamento de Deus no coração da pessoa. então aquilo que era um plano divino... Vira um fardo, um desejo, uma urgência dentro de nós. E é isso que a gente ora de volta para Deus. Então a oração se torna um eco da vontade de Deus, não o grito da nossa. O exemplo de Daniel que a fonte usa é perfeito para isso, né? Exatamente. Daniel não acordou um dia e decidiu que era a hora de o exílio acabar. Ele estava lendo o profeta Jeremias e entendeu que o tempo previsto por Deus, os 70 anos, estava se cumprindo. Certo. E então ele se pôs a orar e jejuar. A oração dele foi uma resposta ao que ele entendeu que era a agenda de Deus. Ele estava literalmente colocando os trilhos para o trem que ele sabia que já estava na estação, pronto para partir. Isso muda a pergunta fundamental da oração. Deixa de ser a minha necessidade será atendida e passa a ser a vontade de Deus será feita através da minha intercessão. Precisamente. É uma mudança de protagonista. A gente sai do centro do palco e se torna coadjuvante, mas um coadjuvante essencial na grande história que Deus está escrevendo. Ok, entendi. Então a oração ideal é esse alinhamento com a vontade de Deus. Mas a fonte sugere que, mesmo quando a gente está alinhado, a coisa não é tão simples assim, certo? Parece que tem outro elemento em jogo. Correto. A análise se aprofunda e introduz um terceiro personagem na dinâmica. Não é só nós e Deus. Há também um adversário que se opõe ativamente à vontade de Deus. Para ilustrar isso, o texto usa a parábola da viúva e do juiz injusto, lá em Lucas 18. Lembro dessa parábola. Uma viúva que insiste com um juiz que não teme a Deus nem se importa com as pessoas. Exato. E o autor decodifica os personagens. A viúva representa os crentes. O juiz, por contraste, representa Deus que é justo e atende rapidamente. Mas o ponto central é o pedido da viúva. Ela não pede pão nem dinheiro. Ela clama: faze-me justiça contra o meu adversário. Ah, o foco é no adversário. O foco é no adversário. A oração, nesse contexto, é uma arma numa batalha. Ela está pedindo que a oposição seja removida para que a justiça prevaleça. Essa ideia de um adversário é muito forte. Mas na prática, como é que a gente diferencia um ataque espiritual de, sei lá, um dia ruim, estresse do trabalho ou um problema de saúde comum? A fonte oferece alguma forma de discernir isso? Sim, e esse é um dos pontos mais práticos do material. O autor descreve o que ele chama de tática de desgaste. Ele cita Daniel 7,25, que diz que o inimigo consumirá os santos do Altíssimo. Consumirá. A palavra-chave é essa: consumir, desgastar. A ideia é que o ataque raramente é um golpe único, devastador. É mais como uma torneira pingando, um atrito constante que visa esgotar a nossa força, a nossa resistência. E como esse desgaste se manifesta no dia a dia? A fonte lista várias frentes. Pode ser no corpo físico, uma doença que se arrasta, um cansaço inexplicável que te impede de orar. Pode ser no coração, uma perda súbita de paz e alegria, uma ansiedade que não tem causa aparente, sabe? Sei. Pode ser na vida espiritual, a oração fica difícil, a confiança em Deus diminui, a leitura da Bíblia parece vazia, e pode ser até no nosso tempo. A gente se vê envolvido em 1000 atividades urgentes, mas sem propósito, que nos deixam exaustos e sem resultados espirituais. O objetivo é sempre o mesmo: cansar a gente até a gente desistir. O exemplo de Sansão e Dalila,
que o livro usa é brutalmente claro. Sim. Dalila não o dematou na primeira tentativa. O texto bíblico diz que ela o pressionava todos os dias com as suas palavras e o importunava. Foi um desgaste diário, constante, até que a alma dele se angustiou até a morte e ele cedeu. Essa, segundo o autor, é a principal tática do adversário, a persistência no ataque. Então, qual é a resposta para essa tática de desgaste? É só suportar? Aguentar firme até passar? Pelo contrário, a resposta proposta é a resistência ativa e, o que é surpreendente, indignada. 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 O autor cita o exemplo do apóstolo Paulo em Atos 16. Havia aquela mulher com um espírito de adivinhação que o seguia, gritando, e ela o seguiu por muitos dias. É a tática de desgaste em ação. Finalmente, Paulo, diz o texto, muito agastado, se vira e ordena que o espírito saia dela. Agastado. Quer dizer, ele ficou irritado e indignado. A força dele veio de uma espécie de basta interno. Exatamente isso. A fonte argumenta que a passividade diante desse tipo de ataque é um erro. É preciso haver um momento em que a gente reconhece a tática, se indigna contra ela e a rejeita verbalmente. Esse detestar a ação do inimigo é apresentado como a fonte de poder para a resistência. É preciso dizer: eu não aceito essa opressão, esse cansaço, essa confusão. Em nome de Jesus, isso para agora. Uau! É uma oração de autoridade, não de súplica. Isso é uma mudança radical de postura, de vítima passiva para soldado ativo. E na prática, como é que isso se traduz? O livro oferece alguns princípios para tornar essa oração mais eficaz. Sim, ele fala sobre alguns princípios. Um deles é o que ele chama de princípio de orar 3 vezes. 3 vezes. Isso é um número mágico? Ou significa que a gente tem que ser teimoso com Deus até Ele nos atender? Não, de forma alguma. O autor usa os exemplos de Jesus no Getsêmani e de Paulo com o espinho na carne. Ambos oraram 3 vezes sobre o mesmo assunto. Certo. O 3 aqui não é um número literal. É simbólico, representa a completude. Significa orar sobre um assunto até que uma de 2 coisas aconteça. Ou a resposta vem, ou o fardo da oração, aquela urgência interior, é completamente aliviado. E você tem paz de que a questão foi entregue e resolvida no céu, mesmo que ainda não seja visível na terra. Entendi. E isso vale também para a oração em grupo, né? Ele fala sobre como isso pode dar errado em reuniões de oração. Sim, o princípio é o mesmo. Muitas vezes, num grupo, cada um ora por sua própria lista, de forma desconectada. Um ora por missões, o seguinte pela saúde de alguém, o outro sobre finanças. É o grupo buscar sentir o fardo coletivo que o Espírito Santo está trazendo para aquela reunião e concentrar as orações ali, até que todos sintam que aquele fardo foi aliviado. A oração se torna uma ação unificada e focada, em vez de uma série de monólogos individuais. Ok, estamos chegando ao final. Se a gente fosse resumir os pontos-chave dessa análise para alguém que busca aprofundar a vida de oração, o que seriam? Acho que o primeiro ponto e o mais fundamental é essa mudança de foco. Sair do nosso próprio interesse e buscar um alinhamento com a vontade de Deus. A oração se torna menos sobre conseguir coisas e mais sobre participar de algo. Certo. O segundo, imagino, é entender a oração como um trabalho de cooperação. A analogia dos trilhos. Nossa oração não força a mão de Deus, mas cria o caminho para que o poder dele se manifeste. Da oposição espiritual. Nem todo problema é só físico ou psicológico. É preciso ter o discernimento para identificar a tática de desgaste quando ela está em operação. E por fim, a resposta a esse desgaste não é a passividade, mas a resistência ativa. É orar com autoridade, persistindo até que o fardo seja aliviado, seja individualmente ou em grupo. É uma postura de combate. Exatamente. São esses os pilares da visão de oração apresentada no material. Para refletir, a fonte conclui a discussão sobre a resistência com uma pergunta do próprio Jesus, feita logo após a parábola da viúva. Mas será que, quando o Filho do Homem vier, ele ainda vai encontrar esse tipo de fé na Terra? E o autor sugere que, nos últimos dias, o grande desafio poderia ser uma falta justamente desse tipo de fé para orar contra a oposição espiritual.
A questão que fica para nós é: essa forma de orar persistente, alinhada com Deus e espiritualmente consciente, será que ela está se tornando mais rara hoje em dia? Este momento de reflexão faz parte da série Diálogos de Sábado, e na semana que vem teremos um novo assunto. Deus abençoe todos os ouvintes.